3, 2, 1. O maior crescimento, mais exponencial, é para o norte da ilha. É o que mais tu vê a coisa acontecendo com mais intensidade. No pré-lançamento é quando nós estamos comprando terreno, nós negociamos a compra do terreno, vai fazendo um pagamento ao longo do prazo. Então, é quando está elaborando o projeto e quando está em aprovação ainda. Quando eu vendo no lançamento, eu já tenho aprovado, eu já tenho as imagens em alta definição, e às vezes, no caso do Oceânica, já está incorporado, já tem patrimônio de vegetação, a gente já começou a obra e eu estou fazendo o lançamento. A gente tem um ecossistema já de parceiros, de clientes que são recorrentes e eles, inclusive, indicam outros, porque quem entra no início da jornada conosco, ele tem um retorno do investimento dele muito significativo. Eu garanto 20% ao ano de valorização. Bienvenidos a Mundo Floripa. En el video de hoy estoy con la cara visible de una de las constructoras más importantes del norte de Florianópolis, con Jefferson de Domum. Un placer, Jefferson. Um prazer, Diego. Seja bem-vindo. Graças a Deus que agradeço a sua visita aí. Vamos conversar bastante hoje, né? Vamos a conversar y vamos a contarles a todos y a mostrarles a todos por qué conviene invertir aquí en Florianópolis en desarrollos. Jefferson, bueno, quería hacerte la primera pregunta. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste aquí a Florianópolis? Sim, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, próximo à Argentina, e eu moro em Florianópolis há 20 anos. Eu já morei em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, em Salvador, conheço boa parte do país, mas quando eu venho a Florianópolis, nossa, isso é um paraíso, né? Eu quero morar cá para sempre. Então, não tem como não se apaixonar por Florianópolis. Florianópolis é um paraíso, Florianópolis te conecta com a natureza, Florianópolis faz com que você esteja em movimento, cuidando da sua saúde, em equilíbrio com a energia das praias, com a natureza. Então, eu gosto muito disso e aqui estou há cerca de 20 anos aí. En parte, eso fue todo lo que te atrapó para venir y establecerte en Florianópolis. Sim, isso é um tema, né? Outros temas foram segurança pública. É um dos fatores pelo qual mais tem trazido clientes e investidores de várias capitais, várias cidades brasileiras e de outros países, chilenos, argentino, uruguaio, português, russo. É uma Babilônia aqui, né? Sim. É uma Babilônia. Mas a segurança pública, para mim, é um tema muito importante, porque o quanto vale a integridade minha e da minha família, não tem preço. E como eu já morei em capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, eu sei como é lá e aqui é surreal, né? Então, a segurança pública, a qualidade de vida e a oportunidade de negócios na ilha são os 3 fatores principais pelo qual eu vim para cá no passado, né? E aconteceu, mais do que eu imaginava, me sinto muito seguro aqui, muito mais do que eu imaginava, tem muitas oportunidades, muito mais do que eu imaginava, e amo morar aqui, tenho minha família aqui, não tem preço morar em Florianópolis, né? El motivo por el cual vine es para preguntarte por distintos emprendimientos que tiene la constructora. Y antes de saber de eso, me gustaría conocer tu historia personal en el mercado inmobiliario. ¿Cómo ingresaste al mercado inmobiliario? ¿Cómo ingresaste a trabajar con desarrollos? Perfeito. Muito tempo eu trabalhava em multinacional, por isso dessas viagens nacionais. Depois eu adquiri uma rede de imobiliária, tive uma rede de imobiliárias aqui em Florianópolis, algumas unidades, e me desfiz dessa sociedade e
constituí uma sociedade nova com o meu sócio hoje, que é o Marcel. Então, ele é engenheiro, responsável pelas obras, então ele fazia para terceiros e eu vendia para terceiros. Hoje a gente faz para nós. Então, unimos experiências e forças, e esse casamento é muito interessante porque tem um olhar técnico de engenharia e tem um olhar comercial. E sempre, em todo o início de um novo projeto, nós pensamos, vamos construir esse projeto sobre essa área. Primeiro que todo projeto a gente pensa que ele tem que ser único, exclusivo. Então, não tem nenhum projeto igual ao outro. Mas antes disso, a gente vê, ele vai ser rentável para nós? Vai. Vai ser rentável para quem vai comprar, vai adquirir, vai investir? Sim. Se um dos dois não está presente, não faz sentido a gente evoluir o negócio. Porque nós temos alguns pilares aqui que não dar dinheiro para banco. Quem mais ganha dinheiro no Brasil são os banqueiros. Nunca descapitalizar e não tirar dinheiro de uma obra para outra. Então, no nosso modelo, a gente tem um ecossistema já de parceiros, de clientes que são recorrentes, e eles, inclusive, indicam outros, porque quem entra no início da jornada conosco, ele tem um retorno do investimento dele muito significativo. E esse é o nosso pensar. É o ganha-ganha, todos ganham. E aí a coisa acontece ao natural. Aí o projeto vai, quando tu vê, já está pronto, entregue, e passa tão rápido. E então esse é o pensamento. Então a Domo foi constituída com esse pensamento. Vamos entrar no mercado, mas vamos ser diferente. Vamos fazer projetos únicos, vamos pensar em ganha-ganha, todos ganham, e é o que está nos trazendo muito sucesso, nos surpreendeu até o sucesso, e também um outro pilar muito importante para nós é fazer o certo. Não tem fazer errado, tudo dentro das normas, das regras, com transparência, isso também nós entendemos que é o que muda o jogo. Fazer o certo vai dar certo, independente do tempo, mas no final sempre dá certo. Sí. Jefferson, yo siempre hablo que para tener en cuenta una constructora, una desarrolladora y el nivel de confianza, tenemos que tener en cuenta justamente el tiempo que está establecida, desde hace cuánto tiempo viene trabajando y además si tiene emprendimientos entregados. Sim. En este caso, ¿podrías contarnos cómo es el proceso de Domum, desde hace cuánto tiempo está y cuántos empreendimentos já entregado? Sim. Então, a minha história do meu sócio, do Marcel, ela, antes da constituição da Domo, 13, 14 anos, né? E agora mais 6 anos de Domo. Então, a Domo, nós criamos ela do zero absoluto, de uma marca nova, mas com muita experiência por trás. Temos pilares que são importantes. Saber comprar material de construção é muito importante. Nós temos um setor de compras muito qualificado. O conhecimento de engenharia, que o Marcel traz esse conhecimento com uma amplitude fora da curva, e o conhecimento comercial que eu trago para dentro dessa experiência de comercializar a ilha há muito tempo aí já. Então, quando junta essas três pilares aí de saber comprar, saber projetar e saber vender, saber negociar, saber que um empreendimento sobre aquela área vai dar resultado, vai ter liquidez, vai ter venda rápida, muda o jogo. Então, como Domo, nós já entregamos aí Santorini, que o Mônaco está entregando com a Rata. São quase 100 unidades agora, aí com a entrega numa Rata, agora mês que vem, final do mês que vem, que, de certa forma, 6 anos de certa forma, 6 anos de CNPJ
é pouco, mas a gente já entregou quase 100 unidades aí praticamente. São 6 anos de CNPJ, mais 5 anos de mão na massa. É. Então é pouco tempo, mas já se fez muito em pouco tempo. Sim. Mas claro que havia uma experiência do passado de ambos que a gente agregou e somou e a gente entende que isso fez a diferença também. Não começamos num zero absoluto, a gente trouxe toda uma experiência e criou, constituiu a Domo. E está muito feliz com todo o resultado que a gente está entregando para nós e para todos os clientes que compraram com a gente. E todos os clientes que receberam as nossas unidades, você pode ligar para todos eles. Você recomendaria a Domo? Eu te dou o contato de todos eles. Eu duvido alguém que vai dizer não. Eu posso estar errado, mas eu acho que não. Eu tenho Não. certeza que sim. E todos vão recomendar a Domo. Porque a experiência, ela ela também é um casamento, também é uma relação. É, ela começa antes, durante e depois, né? Ela tem que ficar retroalimentando, tem que ser indicado a Domo, porque deu tudo certo durante a jornada. É um segredo também. É o melhor marketing, né? Sim. O boca a boca é a melhor marketing. melhor. Então, Jefferson, y falando dos emprendimientos, de los emprendimientos, ¿cuál es la filosofía que tiene Domum a la hora de elegir un emprendimiento, la localización? ¿Cuál es la idea que tiene Domum a la hora de realizar una inversión para ofrecer para los clientes? é um processo que tem que ser muito bem pensado. Por quê, Diego? Porque tem que ver se o terreno ele tem que ver se o terreno está numa localização que tem demanda, tem que ver se o terreno está numa área segura, tem que ver se o terreno tem alguma surpresa futura que vai impedir uma construção ou não. Tem que ver se tem demanda, se não tem. Tem que ver se o empreendimento vai combinar com o entorno, tem que ver se a tipologia das plantas vai ter liquidez ou não. Então, se o padrão construtivo está, no mínimo, no mesmo padrão, ou tem que estar acima sempre, óbvio, mas ele tem que estar harmonicamente com o entorno. Então, ele é muito bem pensado. Mas o principal é a rentabilidade. O resultado ah, pode existe alguns perfis de clientes. O investidor que compra para a revenda, o investidor que compra para aquilar, para alugar, e o investidor que compra para morar. E para os três tem que ser rentável. Os três têm que dar esse resultado. Então, o primeiro item que a gente avalia vai ser rentável para todos? Sim. Aí a gente vai para qualificação, tipologia, validar o entorno todo, se tem demanda, tudo o que eu comentei. Mas é complexo, não dá para ser no impulso. Via de regra, nós fizemos pesquisas para ver a demanda, traz a nossa pesquisa interna, pô, teve mais procura por tal tipologia, então a gente vai atender essa demanda. Ou não, às vezes no Oceanic, muitos incorporadores migrando para plantas mais compactas. A gente fez plantas bem amplas. Sim. E está nos conectando com aquele cliente que quer morar para o resto da vida numa unidade, num imóvel, com mais conforto, mais privacidade, mais amplitude nos ambientes. E aí foi uma pesquisa, foi um estudo que a gente fez que nos mostrou isso. Tá todo mundo indo por aqui, vamos por aqui, porque também tem uma demanda que está boa e nos surpreendeu. Y Jefferson, ¿por qué crees que Florianópolis es tan atractivo para no solo la gente que vive aquí en Brasil, sino, por ejemplo, para el público del canal, que es público del Mercosur, de España, de México? ¿Por qué crees que es un mercado atractivo para esas personas?
São vários motivos, Gil. Ajá. Vários mesmo. E aí, depois, a gente tem esses dados, né? Ujú. Um tema, são vários, eu vou te citar uns 10 aqui. Perfecto. Tá bom, 10? 10. Tá bom? Primeiro, que é um tema que eu acho muito importante, é a segurança pública. Ujú. É público, entrar lá no site de segurança pública do Estado e você vai ver o quê? Que mesmo com o aumento populacional de Florianópolis, os indicadores de segurança pública vêm batendo recorde ano a ano. É público, é coisa, né? Você tem acesso, eu te mando ali. Então, para mim é surpreendente isso. Um tema que é importantíssimo, ele vem batendo recorde mesmo com o aumento da população. Então, no site, a segurança pública é um tema muito importante. É, Florianópolis, ela tem indicadores como o IDH. Florianópolis, ela é uma cidade que está com o terceiro melhor IDH no país. Ujú. IDH, eu posso muito bem dizer que Floripa tem 365 coisas para fazer. Ujú. Então, você pode fazer todo dia uma coisa diferente que não vai repetir. São inúmeras praias, cavernas, cachoeira, trilha, Tu museu, tudo. historia. História, museu, enfim. Só que isso não necessariamente você gosta de fazer trilha. Eu gosto, e é muito pessoal. Mas o IDH é dado, é número, assim, é um resultado de todo um trabalho público, né, que traz qualidade de vida através de saúde, de segurança, de renda per capita, de uma série de fatores, de itens que colocam Florianópolis em terceira posição de âmbito nacional aí no país. Então, esse segundo tema aqui é o IDH, para mim é muito importante. E aí tem vários outros temas, né? Infraestrutura que sustenta esse crescimento, Hum. muita duplicação, muita infraestrutura que vem acontecendo, um novo hospital no norte da ilha, tem muitos projetos aí que impactam na mobilidade, que impactam no crescimento e atende esse crescimento. Então, tanto a Prefeitura Municipal como o Governo do Estado tem um olhar muito atento para Florianópolis para dar segurança para que dê conta desse crescimento. Então, segurança, qualidade de vida, infraestrutura sustenta isso. Florianópolis tem vários ecossistemas Ujú. de tecnologia, então muitas empresas de tecnologia migrando para Florianópolis. Se fala na Ilha do Silício já, Uhum. tanto é que a tecnologia hoje corresponde a 25% do PIB de Florianópolis. Então, o maior PIB de Florianópolis não é turismo, é tecnologia, né? Então, a tecnologia traz empresas para cá, essas pessoas precisam morar, precisam alugar, precisam botar suas bases. Então, por exemplo, a taxa de vacância de unidades comerciais, ela é menos de 1% em Florianópolis. Isso é um baita pro indicador, é um grande indicador. O mercado da tecnologia, ele faz muitos eventos dentro de Florianópolis e esses eventos trazem muitas pessoas de vários lugares do mundo para conhecer Florianópolis. Isso reflete lá no short stay, numa locação rápida, Ujú. para quem compra um imóvel e bota para aluguel. Tem outros ecossistemas. Florianópolis é a capital dos eventos corporativos. Ujú. Então, o simpósio de odontologia, simpósio de medicina, simpósio de engenharia acontece aqui. Florianópolis é a capital dos eventos de esportes de alto rendimento. O Iron Man. A gente teve a prova do Ironman agora, 20 dias atrás, e eu fiz a prova, não é porque eu fiz, mas a quantidade de irmãos argentinos me surpreendeu esse ano. Muitos, muitos. Esses eventos trazem muitas pessoas de outros países. Essas pessoas vêm, têm um ticket de consumo diário alto, eles alugam muito bem
eles pagam por um aluguel bom para dormir bem, para poder fazer a prova, eles deixam um resultado no mercado muito significativo, porque ele vai comer bem, ele vai levar uma lembrança de Florianópolis para a família, ou ele traz a família junto. Sí, directo. Então, e reflete muito no short stay ali também. Ah, tem outro tema que é muito importante, que garante essa valorização que nós esquecemos, às vezes, que moramos numa ilha, né? Uhum. Às vezes, né, a gente está aqui há um tempo, né, Diego? Essa ilha é cercada pelo mar, 60% dessa ilha é área de preservação, só 40% é a área urbana, e essa área urbana ela tem teto, ela não é liberado para escalar. Quando a gente tem um controle do crescimento habitacional, isso é importante, mantém o ecossistema funcionando, né? Não tem escassez de água, de luz, de trânsito, e é finito. Esse é um tema muito importante. A ilha ela é finita e quando eu tenho mais da metade de área de preservação, fica mais finito ainda. Então, tem vários outros temas aí, mas esses são os principais. Jefferson, justamente quería preguntarte, porque yo siempre hablo del efecto isla, ¿no? Esa cuestión que sucede con el efecto isla de tener un cierto límite para la construcción, porque no se puede ir más allá del mar y también porque justamente la prefeitura prevé un límite en las construcciones. Eso evidentemente trae valorización para los inmuebles y quería preguntarte en relación a la valorización, ¿cuál es el promedio de valorización de emprendimientos, de desarrollos, desde el inicio hasta la entrega de llaves? ¿Cuál es una media, un promedio? Perfeita pergunta, Diego. Eu garanto, já falo, né? O mercado ele traz uma valorização média, olhando para Florianópolis num todo, de 15% ao ano. Valorização. Então, tem várias maneiras de ganhar: comprar e vender e garantir essa valorização. 15% é conservador. Eu garanto 20%. Eu garanto 20% ao ano de valorização. Por quê? Por vários fatores. Demanda, todos esses que eu citei antes, tem uma demanda muito grande de chilenos, de russos, argentinos, irmãos uruguais, argentinos, de âmbito nacional também procurando Florianópolis. Isso tem mantido essa valorização. Mas até hoje não teve nenhum cliente que ganhou só 20% de valorização. Todos os clientes que compraram e revenderam suas unidades conosco, foi mais que 20%. Então, a média da cidade, 15%. Eu garanto 20%. Por quê? Porque quem comprou e vendeu conosco já ganhou mais que 20%. E a tendência é que continue isso por alguns anos. Por quê? Porque por conta do que nós falamos, há um plano diretor restrito, que hoje a prefeitura está com controle, antes não, mas hoje sim, de não construírem mais obras irregulares, o controle de pode construir, não pode, de ter um teto, e isso vai gerando escassez. Quando tem escassez, a valorização continua, tá? Então, eu garanto 20% ao ano de valorização, independente do momento da jornada de compra, mas não deixe para muito à frente fazer essa... No hay que desaprovechar. não deixe de aproveitar agora. Y Jefferson, otro aspecto fundamental, además de la valorización, es la rentabilidad. Perfeito. ¿Vos podrías contarnos qué tipo de rentabilidad podemos obtener o qué números podemos obtener en base al alquiler, ya sea en temporada o para un alquiler anual? Perfeito. É uma outra estratégia muito bem interessante, comprar um imóvel
ele ficar pronto e colocar para alquilar, para alugar. Por quê? Porque você vai ganhar os 15% de valorização, mais o ROI, a rentabilidade com um aluguel. O meu número, que eu, por ter feito muito aluguel temporada no tempo da imobiliária, um imóvel ele te deixa de 10 a 15% de resultado. Como assim essa variável 10 a 15? Imóvel velho, sem infraestrutura, é, imagens mal feitas, né? Imagens é, de péssima qualidade, vai atrair um público menor ou um público que vai pagar menos por esse imóvel. Um imóvel novo, cheiroso, bem mobiliado, bem localizado, com infraestrutura, ele vai te dar uns 15%. Se a gente fizer uma média, 12,5% ao ano, mais os 15%, é um excelente resultado. Muy buen negocio. É um bom negócio. E esse imóvel, ele ajuda a se pagar no nosso modelo de negócio. Via de regra, nós fizemos um Pareto, o cliente paga 80% até as chaves e 20% o próprio imóvel fica se pagando. Então, é um movimento que a gente faz para ajudar mas depois de ele se pagar, ele pode ajudar a pagar um novo investimento. E ajuda. Então, tem um movimento do governo do estado investindo muito forte em campanhas para trazer mais turismo para Florianópolis, na Europa, em outros países. E o novo aeroporto é um outro item que mudou o jogo também. O novo aeroporto tem também feito campanhas em outros países, abriu voos para vários outros países, direto, Chile, vários outros países, e tem trazido muitos turistas. E agora nós temos um movimento de portugueses que têm TAP via Florianópolis, Portugal, portugueses saindo de Portugal vindo morar em Florianópolis por conta da segurança pública, né, Angela? Então, a locação é muito estratégica por conta do resultado que dá. E não é só a temporada, não é só os 4 meses de temporada. É todo ano, por todos aqueles fatores que eu falei dos ecossistemas de tecnologia, eventos de congresso, eventos esportivos, turismo. Então, a Floripa ela está em movimento o ano todo, não só na temporada. É óbvio que a temporada é o ápice, mas um imóvel aqui te dá resultado o ano todo. E aí eu te digo, o 10, 15% é sobre o VGV. Um exemplo, você tem um imóvel de 500 mil, 10, 15% dele. Você tem um imóvel de 1 milhão, 10, 15% dele. Aí, essas variáveis aí, de novo, localização, tudo que eu falei. Mas é um movimento muito estratégico. Ou comprar e revender, ou comprar e colocar para locação temporada, que você ganha a valorização mais o resultado da locação. E também a locação anual. Os russos inflacionaram o aluguel anual aqui no bairro. Muito russo, ucraniano, que fugindo da guerra, eles praticamente aumentou aí quase 100% o valor do aluguel no bairro por conta desse volume alto de russos que vieram morar aqui. Então, muitos russos compraram conosco também, e aí até entregar o imóvel eles estão alugando o anual. Então, tem esse movimento também aí e o pessoal da tecnologia também alugando, comprando para adquirindo, mas até ficar pronto eles alugam anual, também tem uma demanda bem interessante. Jefferson, ¿vos qué crees? ¿Es conveniente realizar una inversión en un departamento monoambiente o estudio, como se le dice aquí, de un cuarto, de 2 dormitorios? ¿Qué elegirías? Teve um movimento muito grande de incorporadores fazendo muitas plantas de um dormitório, plantas mais pequenas, né? Por conta dessa demanda. Tem uma demanda, sim, de plantas menores para o short stay, para a locação rápida,
porque aí a gente tem que olhar o todo, né? As famílias estão menores, né? As pessoas estão tendo menos filhos, diferente dos argentinos, que é 3, 4 filhos, né? Mas as pessoas estão tendo menos filhos. Minha avó teve 11 filhos. Hoje a gente tem 3, 2, então tem uma redução da quantidade da família. Tem um movimento de nômades digitais procurando estar viajando muito mais do que estar enraizado no lugar. Então eles alugam, eles vêm, trabalham aqui 3, 4 meses, alugam. É, é, Tem muitas pessoas que optaram em não ter filhos também, então tem um outro movimento que demanda plantas menores. A planta menor ela é mais acessível para compra e às vezes até tem um filho, mas bota junto ali e se aperta. Sim. Mas tem também a planta grande. Uhum. Tem a planta que, por exemplo, que nem o Oceano, que são plantas bem generosas que tem um público para esse produto. Sim. Então eu tenho clientes saindo de Miami, vindo morar no Oceano por conta da planta que é bem generosa. Do Chile, jubilando lá no Chile, vindo morar aqui. Médico que mora na beira-mar, também jubilando, vindo morar na praia com uma qualidade que ele tem lá também. Então, a demanda maior para locação é a planta menor. Uhum. A demanda maior para plantas grandes é a moradia, o cliente final que quer morar com qualidade de vida. Então, tem as duas demandas. Não tem um dado assim, o número exato, mas atende os dois. As menores, ela tem mais liquidez, mais giro, mas as outras têm demanda também. Aí é muito pessoal. Y Jefferson, aquí en Florianópolis tenemos 42 playas. ¿Cuál recomendarías vos para invertir y por qué? ¿O cuáles? Você já contou quantas praias? É 42? Yo creo que son 42. Faça esse exercício. Sí. Você vai encontrar mais praias Segredas. secretas. Então, eu amo Florianópolis por isso, por essa diversidade de praias. Tem praia com onda, praia sem onda, praia para a família, com restaurante, praia sem nada, praia deserta. Eu morei já no sul da ilha. Hoje eu moro e os nossos empreendimentos estão no norte da ilha, muito por conta desse crescimento do norte da ilha. O crescimento do sul da ilha, eu gosto de dividir a ilha em dois, ou em três, né? O sul da ilha, a região central e o norte da ilha. O maior crescimento, mais exponencial, é para o norte da ilha. É o que mais tu vê a coisa acontecendo com mais intensidade. Então, as infraestruturas grandes, salvo o aeroporto lá que está no sul da ilha, tem acontecido para o norte da ilha. Uhum. As empresas de tecnologia, a maioria no norte da ilha. Uhum. Então, eu gosto muito do norte da ilha porque a 5 quilômetros tem uma praia que eu posso levar o meu pequeno de 4 anos e ele passa lá o dia todo na praia e não tem problema com uma onda forte, por exemplo. Então, aqui a gente tem conexão com praias mais familiares no norte da ilha. No sul da ilha, é mais natureza, é mais privado, é mais surfista, é um outro estilo de vida, mas também tem praias paradisíacas, lindas lá que eu às vezes saio daqui, vou lá, curto a praia e volto, mas morar eu prefiro morar na ilha, no norte da ilha. Uhum. No caso dos ingleses, eu já morei em Jurerê, Canasvieiras, no centro, Campeche, e ingleses, ele, olhando para cá, né? É uma cidade, né? A Tem gente tem tudo. tudo aqui, tem tudo. Eu não, pouco se sai do bairro para fazer alguma coisa, né? Às vezes um médico especialista, às vezes é, um, sei lá, um restaurante específico,
como eu treino de bike, eu digo que eu vou mais ao centro de bike do que de carro diariamente, né? Então, tem tudo no norte daí. Uhum. Por isso que o crescimento está acontecendo com mais intensidade para cá. Eu recomendo o norte da ilha, não porque os nossos produtos estão aqui, mas por todo o La todo, realidad. pelo todo, né? Grandes hotéis, grandes marcas vindo aqui para o Sapiens Park. Agora a gente vai ter atracador de cruzeiros aqui no norte da ilha, o hospital aqui vai ser construído no norte da ilha. Então, tem muitos itens que são importantes para sustentar o entorno que estão aqui. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente não tem pressa de sair do bairro aqui, e isso reflete na demanda maior que a oferta. Jefferson, ¿qué diferencia o qué ventaja puede tener un inversor extranjero a la hora de comprar una inversión, hacer una inversión en pozo, en un desarrollo, contra invertir en un inmueble pronto, listo? No nosso modelo de negócio, nós fizemos, no início da jornada, eh, uma condição que nós não temos lucro sobre aquelas unidades que nós vendemos no início da jornada. Uhum. Por quê? Porque lembra que eu falei que nós não temos um pilar de não dar dinheiro para banco, não descapitalizar, não tirar dinheiro de uma obra para outra. Então, no início de todo novo projeto, a gente traz parceiros, investidores, clientes que já são clientes da base para um novo projeto. E eles entram no início que vai muito investimento na compra do terreno, na elaboração do projeto, nas licenças. E aí nós tiramos o lucro desse percentual, 10% das unidades, e vendemos a um custo Uhum. para o investidor que entra no início da jornada. Uhum. Tem o outro que é no pré-lançamento, tem o outro que é no lançamento. Até no lançamento, ele vai ganhar 20% ao ano lá, seja 15% ao ano de rentabilidade. Depois de pronto, também. Ele vai ganhar uma boa valorização e uma rentabilidade. Só que no pronto ele tem que pagar à vista. En efectivo. Pagar no efetivo, num ato, né? 2, uma coisa assim. Porque para o estrangeiro a dificuldade de financiamento é grande. E quando o cliente entra no início da jornada, conosco, ele pode ir pagando aos poucos. Uhum. Então, tem um cliente que compra como investidor no início, paga num pagamento mais rápido, e eu não tenho lucro sobre essas anuidades, e está tudo bem, todo mundo ganha. E tem aquele outro cliente que compra, dá 20% de entrada e vai pagando conforme a obra vai acontecendo. E ainda tem um saldo para depois da entrega. Essas são estratégias que a gente disponibiliza e para o cliente ir degustando, criando uma relação conosco, e ele vai ver que depois, no próximo, ele vai querer pagar no ato só, no início, Uhum. porque o ganho dele vai ser surpreendente. E aí ele já degustou, já nos conhece, já criou uma relação. Então, é muito estratégico quem compra no início, mas quem compra num pré-lançamento, no lançamento também é interessante porque ele pode ir pagando conforme o projeto vai evoluindo. E isso dá segurança, principalmente para o investidor de fora, né? Jefferson, justamente te quería preguntar porque la mayoría de las personas del Mercosur no están anoticiadas, no conocen la diferencia que puede llegar a existir entre un pre-lanzamiento y un lanzamiento. ¿Vos podrías explicar cuál es la diferencia entre un emprendimiento que está pre-lanzado o lanzado? Se fala na Argentina branco, verde, como é? Eso es en Chile. Em Chile. En Chile. En blanco verde. Pero está bien la referencia que haces. Sí, sí. Então, no pré-lançamento é quando a gente está. No pré-lançamento é quando nós estamos comprando o terreno, nós negociamos a compra do terreno, vai fazendo um pagamento ao longo do prazo.
Então, é quando está elaborando o projeto e quando está em aprovação ainda. Uhum. Quando a gente vai vender o pré-lançamento, eu já fiz uma pré-análise do projeto, eu sei que ele vai aprovar, mas a prefeitura me faz algumas exigências. Ah, ajusta aqui, ajusta ali, faz uma compensação assim, mas o projeto não vai mudar. Quando eu vendo em pré-lançamento, poucas mudanças acontecem, Uhum. mas não são mudanças que não impactam em área. Quando eu vendo no lançamento, eu já tenho aprovado, eu já tenho as imagens em alta definição, e às vezes, no caso do Oceânica, já está incorporado, já tem patrimônio de vegetação, a gente já começou a obra e eu estou fazendo o lançamento. Uhum. Então, ela já está num outro momento. E então a diferença é essa. Via de regra, o cliente que entra no pré-lançamento ele é mais arrojado, Uhum. ele é mas o ganho dele é maior. Porque, e quando ele é mais arrojado é porque ele já nos conhece, é porque ele já teve uma experiência positiva e ele vai de novo. Agora, para quem não nos conhece, tá tudo bem. Se quiser entrar no pré-lançamento e ir pagando aos poucos, tá tudo bem também. Ele vai ver que, opa, tudo que foi prometido está acontecendo. E isso vai dando confiança. Uhum. Mas a diferença basicamente é essa, tá? Jefferson, ¿cuáles son los productos que usted recomienda de la empresa para aquellos inversores de fuera? Boa pergunta, Diego. Quem vem investir conosco hoje tem várias possibilidades. Então, por exemplo, tem Santorini que está pronto. Se quiser pegar a chave e dormir já lá hoje, pode ser Santorini, Mônaco também está pronto. Manhattan, nós vamos entregar no final de julho agora. Também são mais 48 unidades, tem algumas unidades na venda. Essas três opções, tanto para morar como para alquilar. Uhum. Você pode comprar, por exemplo, para os estrangeiros, tem uma dificuldade de financiamento bancário, mas algumas unidades ali, de revendas, por exemplo, dá para se pagar os 60% e o saldo parcelado. O próprio imóvel ajuda a pagar o saldo devedor. Então, esses três estão prontos. O Oceanic é um empreendimento que está tudo incorporado, com patrimônio de afetação, e a gente já iniciou a obra, esse para 2028. Para um público mais exigente, assim, que quer morar, quer plantas amplas, e Saint-Tropez e Belo Monte, e ele vai atender já o cliente que está comprando no início da jornada, que quer fazer um pagamento estendido, que vai vir morar daqui a 3, 4 anos, para um outro perfil. E também nos dois, temos unidades que atendem a gregos e troianos, né? Plantas 1D, estúdio, 2D, 3D, 4D, então aí tem uma diversidade de plantas que a gente ajuda a encaixar para o perfil de cada cliente. Então, esses 6 tem nascendo, está em aprovação ainda o Dover, que é lá no Estreito, na cabeceira da ponte, mas é para o ano que vem esse lançamento aí, então, mas hoje a Domo está no momento que dá para, com certeza vai ter uma unidade para você aqui, né, Diana? É só vir através de ti aí até a gente ajuda nessa escolha aí da unidade. Y Jefferson, para aquellos inversores que cuentan, por ejemplo, con 100.000 o 200.000 dólares, vamos a plantear dos supuestos, dos casos. Por ejemplo, los que tienen 100.000 dólares, ¿qué le recomendarías que hicieran con esa inversión? Boa pergunta. Primeiro que é muita plata, dá para fazer buenos negócios, né? Então, isso é um bom valor, dá para fazer bons negócios, sim. 100 mil dólares, eu sugiro um Saint-Tropez ou um Belo Monte. Uhum. E aí a gente entender os objetivos, os desejos, os sonhos, a gente vai definir qual o empreendimento dos dois e qual a planta dos dois. 200 mil dólares é
um bom investimento. Se fosse eu ia para o Oceanic, né? São plantas maiores, mais generosas. Os outros compradores são pessoas maravilhosas. Então, o entorno, o vizinho, quem vai compartilhar o elevador, as áreas comuns, são pessoas de um outro nível assim, intelectual bem interessante. Eu investiria, não que nos outros não tenha essas pessoas, mas o Oceanic ele está muito legal assim que ele está comprando. São a grande maioria clientes moradores finais que estão vindo para o Oceanic. Então vai ter uma comunidade, uma Babilônia ali. Aí que falar espanhol, inglês, tudo, porque tem russo, americano, chileno, argentino, uruguaio. Vai ser bem interessante morar no Oceanic. Eu investiria no Oceanic. Jefferson, la última pregunta. ¿Qué le dirías a aquella persona que está dudando o está pensando en invertir? Boa pergunta. Eu acho que essa é a mais importante de todas, Jean. Faça isso o mais rápido possível. Por quê? Todos os fatores que nós falamos hoje é um atrativo de várias pessoas do mundo, não só do brasileiro, do argentino. Então, muitos chilenos, russos, portugueses, olhando para Florianópolis com outro olhar. Então, os fatores que eu falei, principalmente da escassez de terreno, de áreas limitadas, são áreas. A Floripa é uma área muito específica, que é finita. Então, quem investir hoje ainda vai fazer bons negócios. Quem investir no futuro vai fazer, que aqui é um paraíso, né? Mas talvez tenha que pagar um valor maior. Então, quem quer fazer bons negócios, é agora o momento, não perca o time, porque depois o valor de metro quadrado vai estar mais acentuado e aí vai fazer bons negócios que morar em Floripa não tem preço, né? Mas agora é a hora, então não perca o time. Excelente, Jefferson. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición. Como ustedes saben, yo soy agente inmobiliario RIMAX, trabajo aquí en Florianópolis y siempre tuve una atención excelente por parte de esta constructora. Por eso también he decidido entrevistarte para que puedas exponer tus productos hacia el público inversor del Mercosur. Te agradezco muchísimo. La constructora, la oficina está perfecta y los emprendimientos me encantan. Así que deseo que tengas un muy buen día y nos estamos viendo. Um gosto grande, Diego. Sucesso. Muchas gracias. Um abraço a todos. Hasta el próximo video.